Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de modernismo no Brasil, porém vamos focar na segunda fase. Vamos relembrar que a primeira fase do modernismo no Brasil ocorreu dos anos da década de 1922 até 1930 e inicia-se então a segunda fase do modernismo em 1930. Tá? Não significa dizer que a segunda fase não carrega características da primeira, muito pelo contrário. Carrega-se, porém, as questões políticas e sociais, elas já estão com outras questões, com outras discussões, e a literatura, ela caminha bastante com a sociedade, com o mundo, há um diálogo muito grande. Então, por isso, nós vamos destacar também as questões políticas e sociais da época, ok? Então, vamos lá. Trouxe para vocês, primeiramente, uma pintura de um pintor chamado Cândido Portinari. O nome do quadro se chama O Menino Morto. Essa pintura, ela é muito reconhecida como um retrato da realidade triste do sertanejo, né? Diante da situação da época. Acredito que por isso o menino morto, pois a mortalidade infantil ela é focada bastante na época por falta de condições mínimas de sobrevivência. Então, Cândido Portinari, ele retrata os retirantes, o nordestino, né, considerado essas pinturas muito voltadas para o expressionismo. Então, analise essa imagem, se vocês puderem, parem o vídeo, busquem referências, comentários e análises sobre esta pintura, porque é muito interessante. Ok? Bom, características da segunda fase. O Brasil e o mundo vivem crise nas décadas de 1930 e 40. Nesse momento, a produção literária brasileira se destaca por colocar-se a serviço da análise crítica da realidade. Certo? O quadro social, econômico e político no qual o Brasil e o mundo estavam inseridos na época de 1930 exigia dos artistas uma nova postura diante da realidade, assim como uma nova posição ideológica e viés crítico. Então, neste período, foca-se muito na questão da realidade. Na primeira fase do modernismo, há toda uma crítica contra questões que estão ultrapassadas, tanto a gramática, a escrita, há uma ruptura muito grande literária e artística, e agora o modernismo ele vem com uma roupagem voltada completamente para a realidade, sobretudo as crises que ocorriam naquela época. Bom, qual é o contexto histórico? Diversas coisas estavam ocorrendo, mas eu destaquei alguns, por exemplo, a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Então vamos lembrar o seguinte, que a crise de 1929, ela também afetou o Brasil. Os Estados Unidos eram o maior comprador do café brasileiro. Logo, nós temos também a crise cafeeira. Né? Então, com a crise, essa importação desse produto diminuiu muito e os preços do café brasileiro eles caíram. Então, o café entra numa crise, né? Muitos investidores de café, eles começaram a investir no setor industrial. Então, há uma grande depressão. Há também o acontecimento da ascensão do nazismo e o combate ao socialismo. Então, nós estávamos em uma crise gigante e muita guerra. Nós destacamos também, aí eu trago para vocês alguns atores, principalmente de prosa, como, por exemplo, Rachel de Queiroz, Jorge Amado, José Lins de Rego, Éric Veríssimo e Graciliano Ramos. Eu vou estudar com vocês a obra de Graciliano Ramos chamada Vidas Secas. É uma obra bastante conhecida, inclusive ela tem PDF, vocês já podem dar uma olhada, porque nós vamos trabalhar de maneira bastante interessante, junto com história também. Ok? Então, galerinha, a atividade já está no portal. Aguardo a resposta de vocês. E nos vemos aí na terceira fase do modernismo e também com as nossas leituras e análises das literaturas que nós ainda não fizemos. Ok? Obrigada, galerinha interativa, e nos vemos logo. Abração para vocês.